de falar para vocês. Os não hidrolisáveis, tá? São os azoses ou monossacarídeos, tá? E os hidrolisáveis, ou seja, aqueles que conseguem ser quebrados com a presença de água e da presença de ácido, né? E aí você forma os holosídeos ou heterosídeos. Beleza, pessoal? Então, toda vez que eu pegar esse açúcar, né, e aquecê-lo na presença de um ácido mineral, tá? Aqueles que conseguem se quebrar com formação de 2 ou mais moléculas de glicídios, né? Você pega a molécula de açúcar. Pegou a molécula de açúcar, beleza? Aquece essa molécula de açúcar na presença de ácido. E essa molécula de açúcar consegue se hidrolisar, consegue ser quebrada e formar 2 ou mais moléculas. Nós estamos falando de quem? Dos osídeos, ok? Lembra que nós falamos no slide anterior o que são os osídeos? Está aqui, pessoal. Os osídeos são esses. Sacarose, lactose, digitalina, solanina, amigdalina, maltose, lactose. Todos esses daqui, pessoal, né, quando você coloca ele para ser aquecido na presença de ácidos minerais, o que acontece? Eles se quebram e liberam novas moléculas de açúcar. Os holosídeos, sacarose, lactose, maltose, rafinose, os heterosídeos, digitalina, solanina, amigdalina, quando aquecidos na presença de ácido mineral, eles se quebram e dão origem a outras moléculas de açúcares menores, que é o que nós estamos falando aqui, pessoal, tá? Os hidrolisáveis. Detalhe, tem açúcares que não são hidrolisáveis? Tem. São açúcares pequenininhos. Os menores açúcares que tem não são hidrolisáveis. Você não tem como pegar esse açúcar pequenininho e quebrá-lo mais ainda para dar origem a 2 moléculas de açúcar, tá? Ele já é a molécula de açúcar mais simples que tem. Como ele é a molécula de açúcar mais simples que tem, você não consegue gerar novas moléculas de açúcar desse único simples pequenininho, porque ele já é o pequenininho, já é o açúcar pequenininho. Exemplo disso, pessoal, glicose, ok? Exemplo disso, frutose. Exemplo disso, galactose. Já é o menor açúcar que tem. Mesmo que você pegar a glicose e colocar para aquecer na presença de ácidos minerais, ela não vai quebrar, uma glicose não vai se quebrar para dar origem a novas glicoses, porque ela já é a molécula mais simples que tem. Diferente dos holosídeos. Se eu pegar a sacarose e botar para aquecer com ácido mineral, eu consigo gerar novas moléculas de açúcares menores. Tá ok, pessoal? Então tá bom. Os não hidrolisáveis são os açúcares simples. São as aldoses, cetoses. Aldose, por exemplo, é a glicose. Cetose, por exemplo, é a frutose. Eu vou mostrar na figura para vocês. Aqui, pessoal, nós temos pessoal, os menores açúcares que existem. Frutose, glicose e galactose. São monossacarídeos. Eles não são hidrolisáveis. Se eu pegar essa molécula aqui, ó, glicose ou frutose ou galactose e colocar para ferver junto com ácido mineral, você não vai quebrar essa molécula de glicose em novas glicoses. Não tem jeito de fazer isso. Detalhe, 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 pessoal. Se eu pegar um disacarídeo ou um polissacarídeo e colocar na presença de ácido mineral e aquecê-lo, esse disacarídeo, olha o nome, disacarídeo, ele é um osídeo, né? Disacarídeo, tem 2 açúcares. Eu consigo pegar a sacarose, colocar ela no ambiente aquecido, na presença de ácido, e quebrar esse açúcar em açúcares menores. Estou pegando um açúcar que contém 2 açúcares menorzinhos. Tudo isso aqui é um açúcar. Tudo isso aqui é um açúcar. Mas esse grande açúcar contém 2 açúcares menores. Se eu pegar essa molécula aqui e colocar para aquecer, eu vou quebrar esse açúcar
que contém 2 açúcares menores, e liberar cada um desses açúcares menores. Beleza, pessoal? A mesma coisa com a maltose. A maltose é um disacarídeo, é um açúcar que contém 2 açúcares menores. Olha que legal, um açúcar que é formado por 2 açúcares menores, chamado maltose, tá? E aqui eu tenho a lactose, tá? A lactose, eu tenho é o açúcar do leite, tá? É um açúcar que tem 2 açúcares menores. Tudo isso aqui é um açúcar que foi formado, foi originado a partir de 2 açúcares menores. No caso, o açúcar do leite tem 2 açúcares menores, a glicose, a galactose. O açúcar da cerveja tem 2 glicoses. E a sacarose tem um açúcar glicose mais uma frutose. Só para a gente não perder a oportunidade, nós temos os polissacarídeos que também são hidrolisáveis. Se eu pegar a carapaça dos insetos contém um açúcar chamada quitina. Essa quitina contém uma grande quantidade de açúcares menores. Tá? A amida, na planta nós temos o amido ou a celulose. O amido, pessoal, é formado de é um açúcar grandão. O amido é um açúcar grandão que foi formado de vários açúcares menores. Beleza, pessoal? Detalhe, pessoal. A celulose é um açúcar grandão formado a partir de açúcares menores. Beleza, pessoal? Outra coisa, lá no fígado, né, no rim da pessoa, nós temos um açúcar grandão, formado cada um deles de açúcares menores. Ok? Esses açúcares simples aqui, ó, tem sabor. São adocicados. A frutose é um sabor adocicado encontrado na fruta. A glicose, também chamada dextrose, tem um sabor adocicado encontrado na fruta. A sacarose é o açúcar cristal que você compra no mercado. Aquele açúcarzinho que você compra no mercado. O açúcar do leite, que não tem sabor adocicado, e o açúcar da cerveja, que também não tem sabor adocicado. Tá? Nós temos aqui o amido, que é encontrado no trigo, né? Na farinha de trigo, que não tem o sabor adocicado. E a celulose, que é o papel, também não tem sabor adocicado. O glicogênio também não tem sabor adocicado, ou seja, açúcares simples têm sabor adocicado. Açúcares maiores não têm sabor adocicado e podem ser quebrados em moléculas menores, ok?